As questões agora de química da Albert Einstein. Vamos ver as 5 questões de química. Vamos lá. O radioisótopo bário 131 é empregado na composição de microesferas utilizadas no monitoramento de tubulações e instalações petrolíferas. E na tabela ele mostra a atividade desse radioisótopo ao longo do tempo. Então ele mostra a atividade e o tempo em dias da atividade do bário 131. A quantidade de nêutrons do bário 131 e a meia-vida desse radioisótopo são. Vamos lá. Como que a gente acha os nêutrons? Muito simples. A gente pega o bário, sabe que o 131, que o número acima é o número de massa, e a gente procura na tabela periódica qual que é o número atômico do bário. E nesse caso, vendo a tabela periódica, é 56. Então vamos lá. 131 menos 56, aqui vai dar 1 e 1. 4 com 1 é 5, sobe 1 e 1, 8, 6 para chegar em 13 é 7, 0. Então a gente sabe, portanto, 75 nêutrons, que é o número de prótons para dar a massa. Então a gente já sabe que é 75 nêutrons. E o número de meia-vida dele. E como a gente calcula meia-vida, a gente tem que pegar, por exemplo, a primeira situação em dias e quantas vezes ele cai para chegar na meia-vida. Ele teria que ter 500 de atividade. Só que aí já não daria certo, né? Porque não tem 500, mas tem o 125 que é múltiplo. Questãozinha clássica também. Então ele tem 1000, depois de uma meia-vida ele cai para 500, outra meia-vida ele cai para 250, outra meia-vida ele cai para 125. Aí que vem a questão. Se eu usei, nesse caso, 1, 2, 3 meia-vidas e durou 36 dias, divide por 3 dá 12 dias. Então é a alternativa A, 75 nêutrons e 12 dias. Questão muito simples também. 32. Compostos do elemento vanádio têm atividade biológica e são empregados no estudo das proteínas fosfatadas. Beleza. A preparação do vanadato de sódio pode ser feita a partir da reação do seu óxido e hidróxido de sódio NaOH, representada na equação aqui. Perfeito, aqui temos a equação. Comparando-se o ânion vanadato e o ânion fosfato, o que eles têm? O ânion vanadato e o ânion fosfato. Olha que a gente pode ver aqui. Se aqui é o NO3VO4, o ânion vai ser VO4. Se aqui eu tenho mais do Na, ele vai aqui em cima com menos 3. Esse é o ânion vanadato. E o ânion fosfato, quem que é o ânion fosfato? O PO4 menos 3. O que eles têm em comum? Ambos contêm um elemento metálico? Não, porque o fosfato nem o fósforo nem o oxigênio são metálicos. Então não tem como ser os dois, ambos contêm um elemento metálico, por mais que o V ele é metal. Ambos contêm um metálico? Não, também isso aqui está errado na E. C, apenas um deles contém um íon metálico? Sim, que é o V, que a gente vê aqui, que é do vânio. Olha que beleza. E agora vem, nas condições da reação apresentada, o V2O3 é classificado como básico ou classificado como ácido? Putz, essa aqui ficou difícil. Não é, ficou muito sábios. Porque se é esse óxido, olha com o que ele está reagindo? Com o NaOH. O NaOH é uma base. Então, o único jeito dele reagir com uma base é ele sendo um óxido ácido. Por isso que a alternativa certa é a D. E aqui ele formou sal e água. Questão clássica de neutralização. Ácido mais base forma sal e água. Vamos lá, aqui ele contou todo um textinho, que eu nem vou me apegar com esse textinho, falando do gás ideal. Então vamos lá, vamos direto na pergunta. Um reservatório de GNV com massa de gás M1 e a pressão igual a 40. É reabastecido esse gás a temperatura constante, até a pressão interna do compartimento atingir a massa M2 e a pressão P2 igual a 160. Considerando as composições seja constante, a comparação de massa M1 e M2 é dada por... é a clássica questão do P1, V1, T1 é igual P2, V2, T2. Tem gente que chama da frase PIV tipo Votó, tem gente que coloca aqui inicial e aqui final, tanto faz, qualquer um deles dá certo. E agora a gente tem que ver essa relação, o que vai acontecer.
Nesse caso, se ele falou aqui, se a temperatura é constante, então a gente já corta T1 e T2. Mas nesse caso, ele está falando sobre a questão de massas, não está falando sobre volume. E aqui não tem problema, porque se a gente tem que ver massa e volume, a gente lembra do PV é igual nRT. E quando a gente procura a massa aqui, está aqui no N, porque o N nada mais é que o número de mols é a massa sobre massa molar. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que aumenta o volume, eu também aumento a minha massa, ou vice-versa. Consequentemente, a gente pode forçadamente trocar o V1 por M1. A gente pode trocar então o V2 por M2, por serem diretamente proporcionais. Ao contrário, se fosse a massa molar, aí seria inversamente proporcional, ele iria dividindo. Então vamos substituir os valores. P1 ele falou que é 4 M1. 40, né? Não 4, 40 M1. E o P2 que ele falou que é 160 M2. Agora cancelando 0 com 0, 4 com 16, sobrou 4 aqui. Então a gente sabe que M1 vai ser 4 M2. Olha que beleza. E aqui a gente consegue saber que é alternativa M1 são 4 M2. Passa esse 4 dividindo, então vai ser alternativa D. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 34. Muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado o famoso whey protein, comercializado na forma de pó para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contém a colher medidora e apresente as seguintes instruções no preparo. Vamos lá. No preparo da bebida, são utilizadas 3 medidas de whey. Cada colher tem 7 gramas e meio de proteína. Então, só aqui temos um total de 7,5. Com 7,5 que dá 15 mais 7,5, 22,5 gramas desse suplemento. Então, ele quer concentração de massa na proteína preparada com as instruções da embalagem, ou seja, ele quer o famoso grama por litro. Nesse caso, a gente tem que ver que se colocar essa C já daria errado, porque ele pediu por litro e nesse caso ele tem 250 ml de água. Então, 22,5 gramas ele tem para 250 ml. Mas para ser litros, para litros tem que ser 1000 ml. Então, é aqui que a gente tem que saber quantos são. Se aqui a gente multiplicou por 4, a gente aumenta a proporção por 4 também. E aqui ficou fácil, 22,5 vezes 4. 0,2, 4 vezes 2 é 8 com 2, mais 1, 4 vezes 2, 8 com mais 1, 9, dá 90 gramas por litro. Um exercício muito clássico também. E o último, 35. Vamos direto na pergunta. A fórmula molecular do eugenol e a faixa do valor do pH que essa solução exibirá aroma e tenso são. Vamos lá. Fórmula molecular, ele quer saber quais que tem quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios. Vamos lá. Dica, óleos e oxigênios já estão todos iguais, a gente já sabe que tem 2. Óleos e carbonos, a gente primeiro vê os carbonos para depois a gente achar os hidrogênios. Vamos contar os carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com esse aqui. Então a gente já sabe que temos C10. O H a gente vai saber e o O a gente já sabe que tem 2. Vamos lá nos Hs agora. Se aqui faz duas ligações, falta 2. Então é 1, 2. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 com 3, 12. Então a gente tem 12H. Então por enquanto a gente já sabe, eliminamos a B, eliminamos a D e eliminamos a E. Agora que vem aquela questão. Qual que é a faixa do pH que a gente tem que saber? É um pH maior que 7 que a gente fala que é ácido, ou a gente fala que é um pH menor, é básico, ou um pH menor que 7 que é ácido? Muito simples, olha o eugenol, com quem que ele está reagindo? Ele está reagindo com uma hidroxila, com OH-. E da onde vem esse OH-? Vem de uma base, igual na outra questão anterior.
O único jeito dele reagir com uma base é ele sendo levemente ácido, por isso que a alternativa C, C10H12O2 e um pH menor do que 7.